Bom, boa noite a todos. É, Nós da CDL resolvemos aí cumprir uma função, uma das funções da CDL, que é representar os interesses dos associados nas questões também econômico-políticas, né? A CDL é uma entidade sem fins econômicos, que também é apartidária, ela não tem nenhum cunho religioso, nem tampouco partidário. Ela simplesmente representa a classe lojista no âmbito municipal e, quando necessário, nas esferas que são, inclusive, cíveis e criminais. Só deixar claro algumas regras aqui do nosso debate, do nosso bate-papo, que a gente pede que não haja ofensa a outro candidato ou a ninguém, né, a honra de ninguém, e que já tem ao tempo mais ou menos denominado de 3 minutos que nós temos. Tem algum dos nossos diretores aqui que quer fazer uso da palavra, falar alguma coisa? Charles? As perguntas vão ser restritas a essas 11 ou vai ter mais alguma pergunta? Não, as perguntas são restritas a essas 11. Foi uma questão que a gente determinou para que não seja, de repente, uma pergunta seja mais capciosa que a outra, para que ambos tenham, né, pé de igualdade. Bom, então eu vou começar aqui. Primeiro, agradecer a sua presença, agradecer a presença de Sérgio aqui. Para nós da CDL, muito nos honra. Então vamos lá. Candidato, nossa cidade tem uma economia baseada principalmente na agricultura, pecuária, fruticultura e comércio em geral, sendo o comércio responsável por grande parte da geração de renda e emprego na sede do município. De que maneira seu governo pretende apoiar, incentivar e fortalecer o comércio local, garantindo assim o emprego e renda de muitos da população? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa noite a todos os diretores aqui do Clube de Diretores Lojistas, né? Dizer da satisfação que a gente tem de poder também explicar, não só para um segmento importante da economia, porque eu tenho certeza que isso aí vai ser levado nas redes sociais e muito mais gente vai ter a oportunidade de ouvir. Essa iniciativa, realmente, eu acho que ela é pioneira e ela é muito importante. Então, eu fico satisfeito em poder esclarecer alguns pontos do que a gente pensa fazer se for eleito a partir do dia 1º de janeiro. A primeira questão que eu acho que a gente deve fazer, na verdade, é a tentativa de fazer com que as pessoas de Jequitinhonha, que é um município muito extenso, 3.600 km², né, com grandes dificuldades até então, até 2012, 70% da nossa população vivia à margem esquerda do rio Jequitinhonha, portanto, o acesso dificultado, né, pelo transporte das balsas, de barcos e assim por diante, e era facilitar. E a gente já percebeu desde o nosso mandato passado que essas pessoas faziam o comércio justamente, né, a compra nos municípios vizinhos. E nós já começamos a implementar essa mudança desde 2005, que foi facilitar o acesso da população dos distritos e povoados à sede do nosso município. Eu sei que hoje ainda é um pouco deficiente, mas já foi feita alguma coisa. E uma das grandes coisas que nós fizemos foi colocar ônibus, né, algum tipo de transporte de maneira regular até a sede do nosso município. Mas acredito também que a própria associação, o CDL, tem que fazer também algum tipo de motivar essas pessoas a virem aqui. Porque às vezes o que pesa mais é a distância geográfica, né? Embora eu sempre digo isso, o nosso município fica com o bônus de levar o médico, de levar a educação, e o ônus, às vezes, do gasto que poderia vir para cá, às vezes vão para outros distritos, para outros municípios. Acho que tem que ser um trabalho em conjunto, um trabalho em parceria, e eu me proponho a fazer isso como sempre fui, parceiro, né, antigamente da ACJ, né, eu me lembro que eu fui um dos incentivadores para se reunir, para se motivar, para se criar uma nova diretoria, arrumamos até um espaço, né, na antiga sede, me parece aqui também na Ramiro Pereira, mas acho que essas parcerias, Rodolfo, que a gente tem que procurar fazer no dia a dia. Agora, tem outras iniciativas, né, que a gente já fez para beneficiar a população, mas que acaba também beneficiando o comércio de maneira indireta. Por exemplo, a vinda da Caixa Econômica Federal para cá. Quantas pessoas iriam receber o seu benefício em outros municípios, né, em outro município, Palmeirada, hoje recebe aqui. A questão do Viva Vida. Né? Nós pegamos a prefeitura com 3 médicos do setor público e deixamos por 25. São pessoas que estão vindo aqui, que têm bons salários, que gastam aqui, não são médicos como outros funcionários também. Né? Quer dizer, a questão do INSS, quantas pessoas de fora não estão vindo aqui para ser atendido, tanto no INSS como no Viva Vida. E eu acho de suma importância, já para encerrar, eu acho que é o compromisso que a gente teve, e eu quero reafirmar esse compromisso aqui, de pagar em dia os funcionários,
né? Não só os funcionários, como também fornecedores. Uma das grandes conquistas que eu acho que o povo de Jequitinhonha teve, os funcionários do comércio, foi a certeza de que desde a nossa administração nós honrávamos o nosso compromisso em dia e assim vai ser, né? Não só com fornecedores, mas principalmente também com funcionários, fazendo com que o dinheiro circule aqui e possa gerar também renda e emprego aqui na nossa cidade. Certo. Uma outra questão, Roberto, existe hoje uma grande invasão de comerciantes alheios ao município, né? Externos ao município. Sejam ambulantes, vendedores de produtos alimentícios em domicílio e entre outros. Esses indivíduos recolhem o dinheiro da cidade e levam o dinheiro para outros municípios. Com isso, então, enfraquecendo o comércio local, criando fatores que dificultam a vida do lojista. A fiscalização por parte da prefeitura, ela ainda é deficitária, embora ela tenha melhorado significativamente após a abertura da CDL e a abertura do diálogo com o âmbito municipal. Como o seu governo pretende enfrentar essas questões? É um problema também que nós já enfrentamos no passado e parece que persiste agora em grau menor. Mas eu vejo que a gente tem que ver isso aí com bom senso. Eu sou totalmente favorável que se fortaleça o comércio local. Afinal de contas, os impostos são pagos aqui, a geração de emprego, né, de empregos é feita aqui. Agora, nós temos que olhar também a legislação. Eu até estava revendo a legislação hoje, me parece que ela é um pouco atrasada, vamos dizer assim. O que a gente tem que ver é ver em outros municípios como funciona uma legislação mais moderna e tentar aplicar aqui. Porque não adianta a gente fazer pela força. Chega um ambulante, mas você manda a polícia, né, tirar, mas ele tem o direito de ir e vir no território todo, do Brasil todo. Quer dizer, vai na justiça, consegue. O que eu acho que nós temos que rever é o Código Tributário. Né? Nós temos que avaliar, adequar o Código Tributário à nossa realidade. E um dos exemplos que eu gostaria de dar, e de um passo que eu gostaria de implementar, é aumentar a alíquota. Né? Porque me parece que hoje a alíquota que se cobra de um vendedor ambulante ela é muito irrisória. Ela não significa nada para a arrecadação do município e acaba, né, atrapalhando o comércio local. Talvez seja essa uma das saídas, mas não a única. Né? Agora, eu acredito que outras adequações ao Código, né, e à lei que rege esse setor, é de fortalecer o comércio nativo, né, o comércio local, e enfraquecer, desestimular, né, essas pessoas que às vezes vêm aqui. Agora, tem certas coisas, por exemplo, a gente vê aqui os vendedores de imóveis, de sofá de cipó, de rede, que talvez não encontrem nenhum tipo de concorrência aqui. Né? Então, acho que é uma coisa que deve ser discutida com a associação comercial. Eu espero que vocês estejam organizados, né, o suficiente, tenho certeza que vão estar, para que a gente possa, né, a partir de 1º de janeiro, se assim, se formos vitoriosos, para que a gente possa encontrar soluções. Agora, da minha parte aqui, fica o compromisso de cada vez mais fortalecer. O meu compromisso é com o comércio local, que eu acho que isso é bom não só para o comércio, mas bom para o município, bom para a nossa administração, enfim, bom para todo mundo. Roberto, a CDL entende que o emprego ele é o maior promotor do círculo virtuoso do comércio, né, de consumo. Hoje é uma preocupação com a questão do bananal que está às margens do córrego São Miguel, no sentido de Joaíma. Esse local a gente sabe que emprega aproximadamente aí 200 empregos diretos, e exatamente na classe social menos favorecida e que tem um grau de escolaridade mais baixo e que, por consequência, encontra maior dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. É sabido também que a crise hídrica tem afetado de forma importante aqueles produtores. Como que um futuro governo seu, caso eleito, pretende enfrentar e ajudar, como que o município pode ajudar esses produtores nesse sentido? Bem, falar do projeto do Bananal também eu me sinto muito à vontade, porque eu fui um dos incentivadores, né, juntamente com Pedro Emílio na época, que estava empolgado, e a gente achava naquela época que era uma alternativa realmente para a questão da geração de emprego aqui em Jequitinhonha. Né? Tivemos a oportunidade de ir no BDMG, captar alguns recursos de financiamento para os produtores daquela época, e realmente o projeto cresceu, deu certo, mas fica com essa questão hídrica, né? A questão da água, no regime de 7 anos de seca prolongada, realmente afeta o córrego e, lamentavelmente, diminui a produção e, consequentemente, coloca em risco, né, a geração de empregos.
O que a gente tem visto, né, além de ter trabalhado ali na questão do que diz respeito ao acesso, nós trabalhamos muito melhorando as estradas, facilitando o escoamento. O que eu penso que deve ser feito agora é levar um projeto desse, conseguir chegar no governo federal, talvez no Ministério da Integração ou no Ministério da Agricultura. Eu já conversei isso com o deputado federal nosso, Rodrigo de Castro, no sentido que passem a ver, né, essas iniciativas aqui nossa da região, né, que é genuinamente nossa, que é própria nossa, né, e que possa servir também de um modelo, né, para outras áreas semelhantes, com clima semelhante ao nosso aqui. Eu acredito que é possível sensibilizar o governo federal no que diz respeito a fazer um mapeamento, um diagnóstico do que se pode resolver no que diz respeito à questão hídrica. É a construção de barragens? Não sei, né? Eu acho que nós temos aí, inclusive, um apoio, né, da Embrapa de fazer esse diagnóstico e aí sim, né, tomar as devidas providências para que esse projeto continue a ser viabilizado. O que eu sempre me propus e me proponho agora de público é de ser um parceiro também daquela entidade, né? Nós já trabalhamos juntos, sabemos das dificuldades que foi, mas a gente entende que é um projeto que gera emprego, como tem outros projetos também, né? Tem o projeto de silvicultura que a gente tem que falar, às vezes, até sem nenhum tipo de preconceito. Tem regiões nossas aqui que não tem água, e às vezes o plantio do eucalipto é adequado para isso. Então, é uma outra cultura que também gera emprego aqui, e às vezes é tratado com muito preconceito, que não sei o quê, mas eu acredito que não, né? Todas as regiões que plantaram eucalipto têm os prós e têm os contras, como qualquer monocultura, Mas é importante que o poder público passe a ver isso como iniciativa, já que a prefeitura, e no meu entendimento, não é um órgão para gerar emprego, mas sim prestar serviço, nós temos que dar todo tipo de apoio a essas iniciativas. E eu me comprometo aqui também, né, de público, de ser um parceiro, né, de ouvir as demandas, ouvir, né, os associados lá, e na medida do possível, onde quer que esteja a solução, me proponho ir com eles em Belo Horizonte, em Brasília, para que a gente possa, unindo forças, viabilizar cada vez mais esse projeto. A aguinha? Pode ir. Vamos embora. Bom, em relação aos pregões, licitações e outras formas de compra que são realizadas pelo município, a gente sabe que normalmente a compra é realizada pelo menor preço. E, no entanto, para o comércio local, às vezes é inviável, fica difícil concorrer com grandes empresas que são praticamente especializadas em concorrer esse tipo de licitação em municípios. De que maneira que a gente pode fazer com que haja não digo uma obrigatoriedade, mas que seja, pelo menos que tenha parte da participação do comércio local nessas compras? Como que a gente consegue viabilizar isso? Essa questão é um pouco mais engessada, né? Porque o que rege a lei das licitações é a 8666, se eu não me engano. Agora, o que eu percebi, na nossa época não tinha também esse problema, não sei por que, né, aconteceu do tempo para cá. Primeiro, eu acho que o comércio aqui, que o CDL, né, o Clube de Diretores Lojistas, tem que se organizar e também proporcionar, né, uma oferta também competitiva. O que é lamentável na lei é que, às vezes, nem sempre o menor preço é o que atende, né, a necessidade. Mas é a lei e a gente tem que procurar, né, seguir a lei na íntegra. Mas uma coisa que eu vejo uma falha, e que talvez sim poderia, não estou afirmando que isso seria uma verdade, mas poderia ser um facilitador, é o prazo de entrega. O que a gente tem visto, às vezes, que para comprar um giz, por exemplo, se compra em Valadares, você precisa de um giz, às vezes, amanhã, principalmente quando não se tem planejamento na compra. Quando não se tem planejamento, às vezes você precisa de um giz, de um lápis para amanhã, e às vezes demora 10 ou 15 dias. Talvez sim, aí teria que consultar, né, o departamento jurídico, ver a lei direitinho, se isso poderia ser colocado, não no sentido de dificultar, não no sentido de facilitar e favorecer, mas no sentido de dar agilidade, né, na compra daquele item, e aí sim, eu acho que aqui todos teriam condições de entregar de maneira mais rápida, até porque o comércio é aqui. Mas acho também, Rodolfo, que dá para fazer o setor de compras do município, sentado, né, com o setor específico do CDL, de se fazer um planejamento do que se compra. Do que se compra anualmente, é possível fazer isso, né? Eu acredito que desde 2005 a gente organizou esse setor assim, tenho certeza que a atual administração também deve estar nesse sentido, de se ter uma ideia do que se compra na educação durante o ano, do que se compra na saúde durante o ano. E aí sim, né, em material escolar,
durante o ano. E aí sim, divulgar a necessidade com antecedência, né? Divulgar a necessidade, e aí sim ver se o CDL teria condições de proporcionar, né, essa compra, e aí sim concorrer em igualdade de condições. Lamentavelmente, proibir, né, os outros de participarem não pode. Agora, o que eu via também na nossa época era a falta de organização aqui do próprio comerciante. Eu lembro que na época de mudar, na Secretaria de Fazenda mudou lá o negócio do Simples, alguma coisa assim, foi uma dificuldade do comércio aqui se adaptar. Me parece que hoje já melhorou, né, bastante. Mas vocês podem ter a certeza que dentro da lei, o que a gente procura, né, incentivar e fortalecer, como eu sempre digo, o comércio local aqui, embora a gente tenha essas dificuldades. Mas eu acho que se conversando, planejando, pode melhorar um pouco, né, essa situação. Bom, agora uma pergunta um pouco mais genérica, né? De que maneira as políticas públicas municipais podem ser utilizadas na prática para incentivar e fortalecer o comércio de Jequitinhonha? Essa pergunta é boa, que vai me dar um gancho da outra que eu deixei de responder alguma coisa. Primeiro, eu acho que quando você tem um prestígio, quando você tem uma forma de trazer os recursos para os grandes projetos, já não deixa de ser, já é um incentivo. Eu me lembro que teve uma época nossa aqui, em 2010, nós estávamos aqui com 33 milhões, 30 e poucos milhões em obras aqui. Isso gera o quê? Gera emprego, gera renda, né? A prefeitura pagando em dia, o Estado e a União fazendo os repasses em dia, né? Embora a gente ache que não tem nada a ver, mas a escolha que a gente faz para um governador, para um presidente, tem influência também aqui na nossa vida no comércio. Olha o que a gente está vendo aqui. E eu sei que a gente não está querendo criticar quem quer que seja, mas o que aconteceu com os funcionários do Estado aqui? Dividiram o salário. Isso afeta diretamente quem? O próprio comércio. Quer dizer, então, isso é importante também que se diga, mas é importante que se tragam, né, as grandes obras para que se gere emprego e, consequentemente, o recurso ficando aqui movimente a nossa economia e o comércio local. E, por incrível que pareça, hoje eu recebi a visita de 2 empresários, né, talvez já enxergando, vendo a possibilidade de uma vitória nossa no dia 2 de outubro. Um é empresário do ramo de argamassa. Estava já procurando um local aqui, e aí se encontrou outra dificuldade. Ele quer uma energia trifásica, né? Não é todo local que ele tem essa energia trifásica, mas ele é um rapaz daqui da região, lá do Itaperu, pobre, humilde, saiu daqui, hoje é dono de uma empresa média lá, e quer vir produzir argamassa aqui. E mais do que isso, ele quer produzir uma argamassa própria para a nossa região, para o nosso clima aqui. Né? Ele tem todo um esquema de laboratório, de químico lá estudando essa questão toda, e eu acho que vai dar para viabilizar. E outro é um empresário de Ubá, Iguiricema, que é um grande polo moveleiro, que também quer instalar uma fábrica de colchão aqui. E eu perguntando para ele, mas por que aqui na região? E ele falou, porque a gente atende todo o Nordeste e nós estamos procurando, né, um prefeito dinâmico que possa realmente nos incentivar e me falar de você. Quer dizer, eu também fico lisonjeado, né, pela nossa administração passada, as pessoas reconhecem o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente lutou na busca de trazer novos empreendimentos para cá. E o que a gente acertou com ele? Que dentro também da legislação vigente, que hoje, né, eu não sei qual foi a mudança que teve, há os incentivos, não só fiscais, né, mas também os incentivos de impostos de prefeitura, do que pode ser feito dentro da legalidade para incentivar que pequenas empresas ou empresas de médio porte possam se instalarem aqui. E é também do nosso interesse, né, já era um sonho nosso que não foi possível na administração passada, é criar o quarteirão industrial. O que é isso? O quarteirão industrial é uma área onde a prefeitura, juntamente com o Estado, banca toda a infraestrutura, né, de energia adequada, né, com a potência adequada para as diversas empresas, infraestrutura de água, luz e esgoto, e aí sim você vende ou você cede por um prazo de 20 ou 30 anos aquele espaço para as diversas empresas. Geralmente é num local fora da cidade, mas de fácil acesso, onde tem água e tem energia com facilidade. Então, acho que são com ideias assim, são com políticas públicas assim, eu acho que dá para reverter o quadro. Até porque, eu volto a dizer, eu entendo que a prefeitura não pode ser a maior geradora de emprego. Ela tem que ser a estimuladora, né, desses empresários que queiram se instalar aqui, tem que estimular o comércio, fortalecer o comércio para que gere emprego. A prefeitura tem que estar no seu papel constitucional, que é de prestar serviço e bom serviço à comunidade. Bom, um outro tema que a gente quer abordar é em relação ao mercado municipal. A gente vê que as obras estão paradas, né? O mercado está inacabado, e a CDL entende que é uma obra relevante para o município.
a gente acredita que com o término dessa obra haverá um incremento de vendas, né, daqueles comerciantes ali, com isso movimentando a roda da economia. De que maneira você, o seu futuro governo, pretende enfrentar essa questão, sabendo que hoje nós vivemos um momento no país de dificuldade financeira de maneira geral e econômicas, né? Onde conseguir esses recursos? Essa pergunta talvez eu vou ter que gastar um pouquinho mais, mas eu acho que eu estou com tempo aí, viu? Eu estou com crédito. Na verdade, a ampliação do mercado foi um projeto arrojado e audacioso. Primeiro, nós conseguimos, através de um grande jequitinhonhense amigo nosso, que estava muito bem nos representando lá em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Agileu Martins, conseguiu um dia, ele vindo aqui em Jequitinhonha, nós falando da necessidade de se ter um local, de se seu mercado, né? Um ponto de venda dos pequenos agricultores, dos agricultores pronafianos e todos. E ele se dispôs, através do seu ministério, onde ele era diretor da agricultura familiar lá, ele se dispôs de um recurso de R$400 mil na época, mas teria que fazer uma concessão. Nós deveríamos ceder a parte do terreno para a Emater, porque a Emater também construiria ali, né, a sua sede e um centro, né, de reciclagem, um centro de palestra e tudo. Assim fizemos. Mas só que, para surpresa nossa, depois de tudo pronto, o recurso para ser liberado, lá na Caixa Econômica Federal, tivemos lá várias e várias vezes. E o que a gente percebeu? Que a Caixa estava nos enrolando. Falava que ia liberar, mas não tinha um recurso para liberar. Isso veio passando 1 ano, 2 anos, né? Fizemos várias viagens lá, inclusive ele saindo lá de Brasília. Na época, o presidente da Emater, um grande amigo nosso, Zé Silva também, né, se prontificou a ajudar e muito. O certo é que nós não conseguimos, né, esse recurso. O que fizemos? Vamos bancar então com recurso próprio. E fizemos. Começamos a fazer, né, um projeto arrojado onde possa atender de maneira digna, né, a demanda de oferta dos produtos agrícolas aqui, que são produzidos nas mais diversas localidades. E assim foi feito. Só que meu mandato acabou. Né? O mandato acabou, não deu tempo. Né? Uma obra realmente que deveria ter sido acabada e que nunca houve um convênio sequer, isso é bom que se diga, nunca houve um convênio sequer, nem por parte do Estado e nem por parte do governo federal. Aquilo foi tocado com recursos próprios, né? E aquilo, todo o material de acabamento já está compra e pago. Eu acho que deve ter uma priorização. E o que eu já falei, tive a oportunidade de falar algumas vezes e quero reiterar aqui, que nenhuma obra será começada em Jequitinhonha antes que se termine o mercado. Agora, nós temos condições de terminar com um recurso próprio, mas também já tem um compromisso, tanto da Secretaria de Turismo de Minas Gerais, através do nosso secretário Ricardo Faria, que eu tive com ele há uns 15 dias atrás, ele me garantiu que é de interesse da Secretaria de Turismo, que ele imagina que ele possa ser um local turístico também, é claro, né? O mercado tomado pelo patrimônio histórico, né? Vendendo todos aqueles produtos que nós produzimos aqui historicamente, também se torna uma atração turística. E também já tem um compromisso, né? Eu não sei se a gente pode ficar falando toda hora, mas eu tenho que dizer, do deputado federal Rodrigo de Castro, de que esse ano ainda ele coloca uma emenda. Quer dizer, as emendas parlamentares existem, né? E ele vai destinar uma boa parte da sua emenda para que a gente termine a questão do mercado, que eu acho que é de suma importância, até porque, né, a atual administração fez uma reforma no Matadouro, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas dizem que é um modelo, né, para toda a região, e não se dá para se matar dentro de todas as leis de vigilância sanitária e depois vender esse produto, né, nas condições sanitárias lá, que realmente são ruins, não são boas, no mercado. Então, acho que talvez seja a obra mais urgente, dentre tantas outras que a gente tem. Mas a ideia é essa, é de fazer com que a gente não inicie nenhum tipo de obra, priorizando 100% o término desse grande centro de comercialização e de vendas aqui na nossa cidade. Bom, Roberto, nós vivemos um momento em que a sociedade questiona e cobra muito a classe política de maneira geral. E há uma desconfiança muito grande por parte da população. Nós sabemos que muitos políticos usam de trocas de apoio político em campanha, de trocas de cargo, por também apoio político, enfim. Baseado em quais critérios você pretende, caso eleito seja, nomear seu secretariado? Você pesa mais os critérios técnicos ou os critérios políticos nessa escolha? Sem sombra de dúvida, o critério dá o mérito.
É a meritocracia que eu aprendi desde cedo na administração pública, que tem que ser, que tem que nortear os princípios, né, da administração. Eu, lamentavelmente, eu tenho que reconhecer que muitos, né, colegas, né, fazem esse tipo de barganha, esse tipo de troca. Mas o objetivo dele, na verdade, não é o interesse de administrar para o município. É o interesse, às vezes, de se permanecer no poder e tirar proveito daquilo. Tanto nos 2 primeiros mandatos nossos, né, como agora vai ser assim. Primeiro, o critério é técnico. Claro que você tem que ter uma pitadinha política, porque o cargo de prefeito ele é político e técnico. Mas o político ele não pode preponderar sobre o técnico no que diz respeito a esses cargos. Até porque eu entendo também que a melhor política é você fazer a coisa bem feita. Se você trabalha, né, certo, se você produz bons resultados no serviço que você presta, que o município presta à população, você já tem o ganho político. Então você não precisa fazer nenhum tipo de barganha, nem com a Câmara e muito menos com alguma pessoa que te ajudou em campanha. Nos 2 primeiros mandatos nossos, 80% dos cargos em comissão, né, de recrutamento amplo eram ocupados pelo funcionário efetivo. Até um compromisso que eu fiz com ele de valorização do funcionário efetivo. Porque muito se dizia que o funcionário é ruim, que o funcionário não presta. Mentira. Quero também fazer justiça aqui ao funcionário, né? O funcionalismo público do município de Jequitinhonha é um dos melhores que eu já vi e já tive a oportunidade de trabalhar. Claro que tem os seus problemas, como tem qualquer empresa, mas eu diria que 90% são pessoas compromissadas e às vezes estavam desmotivados. Primeiro, que não era valorizado com remuneração. Segundo, que não era valorizado para ocupar um cargo de chefia. O que é que nós fizemos? Um plano de carreira e salários, tanto para o magistério como para o funcionalismo comum. Fizemos 2 concursos e 2 processos seletivos, no sentido de valorizar, isso é importante que se diga, nós fizemos 2 concursos, né, durante 8 anos em que eu fui prefeito. E é assim que a gente quer. Hoje não há margem, né, até porque o Ministério Público não permite isso, a lei não permite, não há mais margem de manobra de você fazer esse tipo, né, de negociado na administração pública. Agora, eu, independente da lei, né, o critério que eu sempre usei é esse, de colocar as pessoas certas no lugar certo. E eu sempre dizia que antigamente em Jequitinhonha, sem citar nomes, o que se fazia? Era um grupo político administrando para um grupo de pessoas. Quer dizer, nós temos que profissionalizar a administração. E o que foi feito? A gente tentou fazer. Tem problemas? Tem, mas nós temos que melhorar cada vez mais. É um grupo especializado, técnico, profissional, a serviço de toda a comunidade de 25 mil habitantes. Justamente, como eu estava dizendo, que vendo as dificuldades dessas pessoas de se locomoverem até aqui, e o município, né, a prefeitura ficava com o ônus de fazer os gastos dos investimentos nessas localidades, mas o bônus na hora de vir receber a aposentadoria e gastarem no comércio, né, de utilizar o serviço aqui, fazia em outros municípios. De uma certa forma, a gente tem que compreender isso. A Estiva, por exemplo, está a 20 e poucos quilômetros de Pedra Azul e a 40, quase 50 quilômetros daqui. O Caju está a 20 e poucos quilômetros de Medina e a 50 e 70 quilômetros daqui, sem contar a dificuldade que era a transposição do rio. A balsa às vezes não funcionava, e na nossa época melhoramos e muito o funcionamento, tanto da balsa aqui, adquirimos uma balsa nova para cá e uma balsa nova para o São Pedro. Melhoramos, né, o serviço de travessia. Eu me lembro que quando a gente ia às vezes em Brasília, outros prefeitos pediam carro para transportar aluno, a gente pedia barcos, né? Nós conseguimos 11 barcos para o transporte de aluno, para vocês verem como era o desafio. Quer dizer, isso tudo foi coroado com a construção da ponte, que facilitou em muito o acesso dessas pessoas. Porque antigamente o que se tinha? Eram moradores de dois tipos. Um que morava às margens do rio Jequitinhonha, que tinha todas as benesses, né, todos os favorecimentos do serviço prestado pelo município. Outro que morava à margem esquerda do rio Jequitinhonha e que tinha todas as dificuldades. Quantas e quantas vezes eu mesmo, como prefeito, chegava do outro lado do rio, cadê a balsa quebrada? Tinha que deixar o carro do lado de lá, atravessar a ponte, né, e facilitar. Então, todas essas dificuldades, ela foi coroada com a facilidade do acesso, né, da construção da ponte, que era um sonho antigo, de mais de 200 anos. A cada 10 moradores que se perguntava na época, qual era a maior obra que Jequitinhonha tinha que se realizar? 9 respondia a ponte. Né? Embora criticado por muitos, mas ela está aí, e hoje a gente vê o quanto de benefício e de desenvolvimento ela está trazendo aqui para Jequitinhonha. Mas acredito que tem que melhorar. Né? Eu acho que nós temos que de uma forma planejada, né, de uma forma assim, priorizada, a gente tem que facilitar ainda mais, principalmente, acho que do Guarani, né, e da Estiva. Já estou estudando, não só a prefeitura, né, mas numa parceria público-privada, né, subsidiado com recursos do município, alguma parte, os moradores também
custeando alguma coisa, eu acho que é possível fazer isso. Mas todos esses transportes têm, sim, uma ajuda, um subsídio da prefeitura, e a gente diz que da importância que se tem, né, de fazer com que essas pessoas se locomovam para cá. Não só para utilizar do comércio, para aquecer o comércio, mas principalmente para utilizar do serviço, que a gente sabe que 70%, 80% dos serviços ofertados são ofertados aqui na sede do município. Bom, o centro da nossa cidade, a gente percebe que já carece de algumas adaptações urbanísticas, né? Como melhoria da sinalização, até para facilitar o tráfego de pedestres, de veículos também, e disciplinar os estacionamentos de veículos. Bom, sua futura gestão, caso eleito, percebe também essa necessidade? Sim, e nós já tivemos uma iniciativa nesse sentido. Ali no Banco do Brasil, o atual Banco do Brasil, como é que se parava e se estacionava ali? Aquele estacionamento foi idealizado, né, pelo setor urbanístico e de engenharia da prefeitura, e eu acho que pode ser ampliado para outros pontos do comércio, porque realmente é uma dificuldade. A gente tem um comércio ali na cachaçaria ali, e tem um escritório de contabilidade, quando você chega ali, às vezes, é a maior dificuldade, às vezes, de se estacionar. E mudar também o trânsito. Já tivemos uma iniciativa pioneira também, né, em que o trânsito ali do centro ele foi totalmente reformulado juntamente com o DE e com a Polícia Militar, embora a responsabilidade é do município, mas a gente tem que ouvir, né, a Polícia Militar e o DE, e foi feito. Não sei como é que está hoje, né, qual é a avaliação que o próprio comércio faz, é até bom que a gente fique sabendo disso, para ver quais melhorias também podem ser feitas. E outra coisa que eu acho, a sinalização. Tem muita pouca sinalização aqui em Jequitinhonha ainda, né? Não só na cidade, mas também nas estradas de sinais, o que eu acho que isso dificulta também o acesso das pessoas à sede do município, mas eu acredito que é possível, né? E nosso vice-prefeito, ele é engenheiro, né? E ele vai ter que quebrar a cabeça a partir de agora, no sentido de facilitar o acesso, né, das pessoas. E outra coisa que nós vamos fazer, um compromisso nosso nos prédios públicos, é a questão da acessibilidade para a pessoa com necessidade especial, né? E acredito que o comércio também tem que se mobilizar, pelo menos agora, Sérgio, eu não sei se é possível, né, uma lei, ou se já tem na lei, todo prédio público eu já sei que é, mas todo prédio que for construído agora, para pegar uma vara, por exemplo, tem que ter acessibilidade, né? Eu acredito que com essas políticas assim, a gente vai melhorando aos poucos, né, a questão do acesso, mas, porque o consumidor, às vezes, quando ele para numa loja, e se não tem realmente um lugar para parar, se não tem um lugar agradável, uma sombra, realmente ele deixa de comprar ali e vai para outro carro. A gente tem essa preocupação, sim, vocês podem ter certeza que podemos formar, né, uma grande parceria nesse sentido também. Bom, a gente sabe que segurança, constitucionalmente, ela é responsabilidade do Estado, né? No entanto, como que o município pode contribuir para, na prática, né, para poder garantir esse direito de ir e vir do cidadão em nossa cidade como um todo? Bom, você já disse que, na verdade, a responsabilidade constitucional é do Estado, mas nós temos, né, e sempre tivemos parcerias, né, convênios, tanto com a Polícia Militar como a Polícia Civil, onde a Prefeitura custeia, né, alguma quantia, né, e principalmente de combustível, alguma coisa para água e luz, para que a Polícia Militar e a Polícia Civil possam atuar aqui no nosso município. É fortalecendo, né, do ponto de vista mais prático, mais imediato, é fortalecendo esses convênios, fortalecendo essas parcerias. Me lembro também que na nossa administração nós levamos, o que era dificílimo, né, hoje nem se consegue mais, um destacamento da Polícia Militar para São Pedro, que a gente também tem que começar a pensar na segurança na zona rural, que lá também está tão perigoso, violento, quanto aqui, lamentavelmente, quanto a sede do município. Agora, do ponto de vista preventivo, é o que a gente procura desenvolver, as políticas sociais, né, as políticas públicas para o esporte, né? Eu me lembro que a partir de 2005, quando nós ganhamos, e só para vocês terem uma ideia, quando nós ganhamos o Centro Solidário de Educação Infantil, que a Andréa Neves, irmão do então governador Aécio, nos deu, aquilo mudou o conceito das creches aqui em Jequitinhonha, pelo menos eu percebi isso. Como é que eram as creches? Como é que eram as políticas aqui para as crianças? Era, às vezes, na casinha de adobo, um trenzinho simples, humilde, né? Aqui não estimula as pessoas, aqui não eleva a autoestima da pessoa, né? Não prepara o cidadão para a vida, né? Para ter a preocupação não com a violência, mas como cidadão sério. Quer dizer, a partir de nós mudamos todos os conceitos. Vocês podem ver hoje como são as nossas creches aqui. Elas são referências, todas muito bem construídas, todos muito, né, no que há de bom e de melhor.
já estimulando as crianças desde cedo, né, para que é possível se viver num ambiente desse, e isso eu tenho certeza que mexe com o psicológico, com a cabeça das crianças, para que elas possam também, né, ser pessoas do futuro, cidadãos, né, cidadãos de bem. E a prática de esporte. Nós construímos talvez aqui um complexo esportivo com quadras poliesportivos, não só aqui, mas também nos distritos, né, e estimulando a prática de esporte, que eu acho que também vem de encontro à prevenção no que diz respeito à criminalidade. Mas reconheço que há muito ainda o que fazer, é um caminho muito longo a percorrer, e a gente espera que realmente a gente possa, juntamente com a sociedade, porque a questão de segurança, embora é um direito, constitucionalmente, é um dever do Estado, mas acho que a comunidade, a sociedade, ela pode participar. Então, a gente espera fazer, juntamente com os órgãos de segurança, juntamente com a sociedade civil organizada e o poder público, encontrar soluções para minimizar o problema da violência e favorecer realmente o trânsito de ir e vir, né, aqui do cidadão. Porque hoje não só em Jequitinhonha, mas o cidadão de bem é que está preso. E o cidadão, né, às vezes o bandido é que está solto aí fazendo a farra. E outra questão, que foi na época nossa, eu era vice-prefeito, né, o Dino era o prefeito, foi a questão do tiro e guerra, que eu acho que conseguiu dar para essa juventude nossa aqui, né, ser uma escola de cidadania, de civismo. Eu acho que isso também contribui e ajuda muito na formação do caráter dos jovens e, consequentemente, desviando ele, né, do caminho da violência. Roberto, a CDL acredita que para uma sociedade economicamente ativa é preciso que haja investimentos em saúde e educação. Vivemos hoje um clima na cidade de apreensão em razão da instabilidade da permanência do Centro Viva Vida e principalmente pela situação crítica em que chegou o Hospital São Miguel. Como o município pode intervir e ajudar para recuperar ambos, sendo que o Viva Vida, a gente sabe, é um projeto estadual e o hospital é uma entidade filantrópica. Como que o município pode atuar nessa questão? Quem achar que o prefeito vai resolver isso tudo sozinho, está redondamente enganado, porque não resolve. Você tem que buscar as parcerias, você tem que buscar o prestígio que você tem, né, no governo do Estado, no governo federal. Foi assim que fizemos até 2012. Trouxemos o Viva Vida, e é bom que se diga, não era um centro para vir para Jequitinhonha. Foi graças ao prestígio político nosso, dos nossos deputados na época e da nossa amizade com o governador, que trouxemos o Viva Vida para cá e que hoje é referência aqui também, não só em Jequitinhonha, mas em todo embaixo de Jequitinhonha. Que também é uma das políticas, eu acho que a saúde, se a gente conseguir montar em Jequitinhonha, vou só fugindo um pouco da pergunta, mas vou voltar nela, se a gente consegue fazer de Jequitinhonha um polo de saúde, uma referência, também é uma maneira de incentivar o comércio aqui. Hoje, quantas pessoas, quantos ônibus não chegam de fora aqui? Mas volto a dizer também, o comércio tem que estar preparado para isso. O comércio tem que, né, ter uma luz, ter uma inspiração para fazer com que essas pessoas permaneçam por mais tempo aqui, né, fazer com que eles gastem aqui, fazer algum tipo de campanha. Mas eu sei da dificuldade que o Viva Vida está passando hoje. Lamentavelmente, não se deve discutir esse problema por uma questão política ou politiqueira qualquer. É uma coisa seríssima, onde o Estado, que é o financiador do Viva Vida, 100%, não cumpre com suas obrigações. Me parece que pagaram agora 3 meses atrasados, não deve mais 3 meses. Quer dizer, como se você se sente um representante do governo aqui, você nada faz para buscar esses recursos ou para fazer com que o Estado cumpra com o seu papel. A Prefeitura fez a sua parte, até contra a minha vontade na época, fizemos um concurso, porque eu entendia que esses programas não devem ser vinculados ao concurso, justamente para evitar o que aconteceu agora. Quando se tem um corte no repasse, né, um atraso no repasse, fica todas essas pessoas concursadas, mas sem um repasse. Né, foi uma briga que eu tive com o Ministério Público na época, mas lamentavelmente, né, não foi possível, fizemos o concurso e está nessa situação. Mas o que a gente pensa agora? Né, eu já tenho andado por muitas cidades. Pela minha condição de ter sido candidato a deputado, eu fiz campanha aqui em muitos municípios e hoje estou indo também ajudar alguns amigos prefeitos, alguns vereadores, e a gente já tem esse consenso de fazer uma frente de 20 ou 25 prefeitos daqui do Baixo Jequitinhonha e talvez também do Médio Jequitinhonha, para que a gente possa, de maneira, pressionar o governo do Estado a partir do ano que vem. Você pode ter certeza, a partir do ano que vem não é mais só Roberto Botelho que vai buscar
esses recursos, lutar por esse recurso, mas sim 20 ou 25 prefeitos, né, que a gente já está se mobilizando desde agora. É claro, é evidente que tem as eleições, mas a gente espera que tudo transcorra bem, para que a gente possa fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. E o Viva a Vida hoje, ele não é um bem só de Jequitinhonha, ele não é um patrimônio de Jequitinhonha, ele é um patrimônio da região, ele é um patrimônio do bairro de Jequitinhonha, né, e tem atendido e muito resolvido o problema. Hoje nós temos dados aqui, antes e depois do Viva a Vida, onde o índice de mortalidade infantil foi lá para baixo, né? Onde o índice de desnutrição infantil também foi lá para baixo. Hoje nós não temos nada a dever, por exemplo, ao sul de Minas, nos índices de mortalidade infantil e de nutrição, graças a essas políticas públicas de saúde, e o Viva a Vida é o centro disso, né? Fez com que a gente melhorasse esses índices. E o Hospital São Miguel também, acho que passa por grandes dificuldades, e também devido à falta de repasse também do Estado, que não tem cumprido. Agora, me permita aqui fazer crítica, eu acho que tanto o hospital, como o Viva a Vida, como as próprias prefeituras, aliás, como a administração pública no Brasil, eu acho que tem que sentar um pouco mais na questão. Né? Os recursos são poucos, eu sei disso, que são poucos, mas não é tão pouco assim que tem que cruzar os braços e falar que não pode fazer nada. Eu acho que se você planejar, se você priorizar a gestão, eu acho que é possível melhorar a situação em que está. E aí eu também pretendo ser parceiro, pela experiência que a gente tem, né? Pelo conhecimento que a gente tem, e também fornecer, oferecer, né, subsídios no sentido de melhorar, de focar a gestão. Por que eu digo isso? Porque as prefeituras também nós vamos pegar numa situação, não é de bater palmas, e às vezes não é só por culpa do gestor, né? Mas a gente não pode, uma vez que a gente se dispõe a se candidatar e a representar e assumir a prefeitura, você não pode chegar o ano que vem e falar assim, eu ganhei a eleição, agora eu não posso fazer nada. Eu sei da dificuldade que nós vamos encontrar. E o que você tem que fazer? Gestão. Né? O grande problema administrativo do Brasil como um todo tem a falta de recursos, mas também tem uma gestão mais eficiente, uma gestão mais profissionalizada. E é isso que a gente pretende fazer, tanto na nossa administração e oferecer, subsidiar, né, todas essas instituições, não só o hospital, né, não só o Viva a Vida, mas outras instituições que desejarem, né, de sermos parceiros, mas desde que se comprometa a fazer uma gestão, como é que se diz, controlada e, mais do que isso, humanizada, tendo como compromisso maior do ser humano, que é a razão de ser de toda essa disputa, a razão de ser de toda essa nossa candidatura. É prestar serviço de maneira eficiente e humanizada para toda a população. 3 minutos aí para as suas considerações finais. Bom, eu fico satisfeito e muito feliz em poder, né, ter esse canal também de divulgar as nossas ideias e os nossos e o que a gente pretende fazer. Quem me conhece sabe, né, da nossa capacidade administrativa, sabe do quanto eu gosto e dedico à política. Não me envergonho em momento nenhum de dizer que sou político, tenho a formação na odontologia, mas há 15 anos larguei definitivamente para dedicar essa atividade, né, humana, que eu entendo ser, de todas as atividades humanas, a mais importante, porque a atividade política é a arte de representar, de governar, é o instrumento que você tem de transformar, de mudar, de melhorar a vida das pessoas, né? Quantas pessoas você anda hoje na rua, fala, você salvou minha vida, você fez isso por mim, eu te agradeço o resto da vida. Quer dizer, isso é gratificante. Embora vivamos num mundo hoje onde os políticos não estejam, né, muito com a condição de ser aplaudido. Mas eu me orgulho de ser político, de fazer minha vida, né, há quase 25 anos na vida pública, e eu gostaria de, se o povo de Jequitinhonha me der mais essa oportunidade, de continuar a trabalhar mesmo, 24 horas, para honrar, né, para retribuir todo esse carinho, esse apoio que vem nos dando ao longo desses quase 24 anos de vida pública. E, como eu já disse, estou para trabalhar, né, não estamos para brincar, sei dos grandes desafios que tenho pela frente, sabemos dos grandes problemas. Se me perguntarem, você dorme? Claro que a gente dorme, mas dorme preocupado, porque nós sabemos que os desafios são grandes, né? Os problemas são enormes. Mas a gente, pela experiência que tem, a gente sabe que a gente não vai começar do zero. Nós já temos alguns degraus, né, como a estrutura na área da saúde, na área do transporte, na área de estrada, né, na área da educação, de escolas, nós já temos algo construído. Então, é utilizar a nossa experiência, todo o nosso cacife político e colocar isso a serviço do povo. Eu pautei toda essa minha campanha até agora, não por difamar, não por caluniar, não por agredir, mas eu preferi a linha que eu acho que a população quer, né? Por que você é candidato? Me coloco o meu nome à disposição para discutir os grandes temas, os grandes problemas da nossa cidade. E uma vez diagnosticados esses problemas, o que você tem a oferecer a fazer? Sabemos dos grandes problemas. A questão da água, por exemplo, é um problema sério, né? Se nós ganharmos, a partir do dia 1º, haveremos de criar um grupo de discussão que a prioridade número 1 será resolver a questão da água nas comunidades. Como resolvemos?
há 12, 14 anos atrás, como é que era a água no São Pedro do Caju? Qualquer pessoa que é daqui da cidade, para o Caju, São Pedro Estímulo, e não estou falando isso como demérito, porque eles sabem disso, as pessoas sabem disso, tinham vergonha de beber água lá, de beberem água lá, pegava água daqui e levava lá. Né? Acionamos a Copanó, entregamos essa responsabilidade, claro que pagando com uma taxa. Nós não podemos tratar isso com demagogia, que não se paga nada, nem taxa de água, nem de esgoto. Isso é demagogia, não se faz assim. Né? Você tem um serviço prestado, você tem que pagar. Se a taxa exorbitante é cara, é outra coisa. Nós devemos lutar e trabalhar para que seja uma taxa justa. Mas de graça também não tem jeito. E como fizemos assim na Estímulo, São Pedro, Caju, Guaranilândia, Laranjeira, né? Palmaço, haveremos de fazer também nessas comunidades, né? Como Monteiro, como é o caso do Santo Antônio, tantas outras, Retiro, Taquaril, São Pedro, haveremos de conjugar esforços, né? De não medir esforços, de somar todos os esforços necessários para que se resolva de uma vez, portanto, a questão da água lá. Porque sem água também não há produção, há queda da produção e, consequentemente, também, né, aumenta a pobreza, pois diminui o emprego e a geração de renda. Mas agradeço, mais uma vez, o Clube de Diretores Lojistas, me coloco aqui à disposição mais uma vez de sermos parceiros a partir do ano que vem, e vocês podem contar comigo em tudo aquilo que for para beneficiar o comércio, mas principalmente a população de Jequitinhonha. Muito obrigado. Nós agradecemos.